Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Baldecast, o podcast do Careca. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, sobre empreendedorismo, como a gestão ágil tem influenciado as pessoas. E hoje a gente traz um ilustre convidado aqui, Vitor, que além de marido da Luana, é crossfiteiro, corredor, também é gestor e tem sua própria empresa, né? E segue a vida dessa forma. Vamos nessa. Muito obrigado. Eu fico extremamente feliz de ter sido o primeiro convidado, né, desse projeto novo. Eu já te conheço há um tempo, sou super fã do seu trabalho. Você é um cara admirável. E eu fiquei de verdade muito feliz quando você me chamou. Foi, irmão, eu quero que você seja o primeiro convidado. Então, estou feliz de verdade de estar aqui com você hoje. E vamos bater um papo aí. Vamos. A gente vai falar um pouquinho aí sobre gestão ágil, sobre produtividade e também sobre saúde, fitness, né, corrida, como que tem sido sua vida aí de empreendedor, gestor e tal. Então, acho que a gente já consegue começar aqui falando um pouquinho sobre a fisioterapia, que é seu ponto principal, chave aí que você estudou e começou sua É minha carreira. formação acadêmica, né? Sua Eu formação costumo falar acadêmica. que eu sou fisioterapeuta de formação acadêmica, mas a minha atuação acho que vai muito além da fisioterapia. A físio foi muito importante, é muito importante para mim, como pessoa, para ajudar as pessoas, né? Eu acho que foi uma escolha muito acertada quando eu entrei na físio, porque eu gosto de ajudar pessoas. Mas ao longo do meu caminho aí, desde a faculdade, eu costumo dizer que eu fui fugindo um pouquinho da fisioterapia convencional, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Porque, enfim, depois a gente vai conversar sobre isso aí com essa questão da gestão ágil e gestão tradicional, né? E aí eu fui me afastando um pouquinho daquele negócio de fisioterapia convencional, de maca, de atendimento ortopédico. E aí eu fui me afastando um pouquinho disso. E aí hoje em dia eu trabalho como gestor em uma academia, né, lá na Malta. Estou empreendendo, né, no processo de abertura de empresa. Sou marido da Luana, como você falou. Sou corredor amador, me desafiando aí. E é isso. Vai fazer seus primeiros 42 km em breve, né, velho? Depois a gente vai falar disso um pouquinho também, hein? Essa maluquice aí que é 42. Boa. Beleza, velho. Assim, você foi o primeiro fisioterapeuta que me perguntou como era a minha vida no dia a dia, antes mesmo de começar a me examinar, de fazer uma sessão de fisioterapia, né? Sim. E a partir disso, eu já comecei a prestar atenção em diversas coisas. Por exemplo, a postura, em relação ao sono, à minha alimentação, ao estresse e como gerenciar da melhor forma possível, né? A gente até bateu um papo sobre isso recentemente. Velho, todo profissional de saúde, ele, na minha opinião, tá? Ele deveria perguntar essas coisas para todo mundo que chega para um atendimento, um acompanhamento. Aquele modelo de machucou, conserta. Tô com dor, toma remédio. Ele não funciona tão bonitinho assim. Eu costumo dizer que somos um sistema complexo e não apenas um pedaço de braço, um joelho, enfim. Então, tem muitas coisas ao redor que fazem com que você sinta dor naquele momento ali. E muitas vezes isso não é muito levado em consideração com o modelo biomédico, né? E aí o paciente chega para o fisioterapeuta já com a receita de bolo, às vezes o médico passou lá para ele, e aí ele espera que você resolva lá com o fisioterapeuta, em 10 sessões, seu joelho vai estar bom. E não é bem assim. A fisioterapia, ela atua, eu gosto de colocar em 3 áreas, né? A promoção à saúde, a prevenção de lesões ou problemas de saúde e a reabilitação. É muito valorizado a reabilitação, né? Então, Uhum, você me procurou quando você já estava com dor, quando você já estava com sua lesão lá, enfim. exato. Mas, na verdade, a gente deveria focar um pouquinho mais na promoção e prevenção, que até para a parte financeira do negócio é muito mais interessante.
A produtividade, já que a gente está falando aqui de gestão ágil, né? A produtividade da pessoa que previne lesão, que promove saúde, ela é muito melhor. A promoção à saúde é toda a área da saúde que promove saúde, que se preocupa em ter hábitos saudáveis, disseminar coisas que vão favorecer uma comunidade, não apenas uma pessoa. Excelente. Então, lá na minha época de faculdade, quando a gente tinha um estágio chamado Comunidades, né? Que a gente visitava as comunidades. E uma das ações que a gente tinha era... A gente ficava lá no centro de saúde da família, em uma comunidade, por exemplo, lá no Calabar. E a gente ia visitando, dando uma volta pela comunidade, entregando encartes sobre prevenção de DSTs. Sobre a importância de atividade física. Então, isso é promoção à saúde. Eu gosto de falar que a promoção à saúde é como se eu como profissional de saúde, eu estivesse educando as pessoas a saberem o que é saúde e tudo mais. Né? E isso é uma coisa que você faz, né? Você se preocupa com sua saúde, você tem hábitos de vida. E esse é o primeiro passo para você não se machucar. Não ter uma dor no seu joelho lá. Sim. Não, com certeza. Na realidade que desde que eu comecei a estudar um pouco mais sobre gestão, eu percebi que também ser mais produtivo não significa trabalhar mais horas de trabalho. Então, até seguindo o princípio de Pareto aí, que 20% do nosso esforço é responsável por 80% dos resultados. Então, não necessariamente você chegar primeiro no escritório e sair por último é o que vai fazer você ser mais produtivo, né? Talvez seja o que vai fazer você ter um burnout, enfim. Exatamente. E como você até estava me contando ontem, né? O problema está em ficar sentado numa cadeira confortável o dia inteiro, 16 horas por dia no escritório, achando que isso você está promovendo saúde, né? Você está se cuidando. Sim. Mas na realidade que o mais indicado aí, digamos, que é o que eu tento fazer, é a cada um intervalo de 30 minutos, 1 hora, levantar por um tempo, se alongar e vou prevenindo as lesões a partir disso, né? A indústria cria uma cadeira perfeita, uma cadeira gamer, acolchoada, enfim, tenta montar um setup perfeito para a pessoa ficar ali horas e horas e ser produtiva. E libera 1 horinha lá para o funcionário ir fazer uma atividade física, ou antes ou depois do trabalho. E aí a pessoa acha que está saudável. Só que, na verdade, é muito mais pelo movimento, né? Eu preciso, ao longo do meu dia, ser mais ativo e menos sedentário. Então, o fato de fazer 1 hora de atividade física por dia não te coloca num lugar de não sou sedentário. Você tem uma atitude sedentária por, sei lá, 12 horas do seu dia, 8 horas do seu dia. Então, a maior parte do seu dia você está lá sentado no computador, trabalhando na mesma posição, e aí depois você vai e bota a culpa no exercício, bota a culpa na cadeira, quando na verdade você só precisava levantar um pouco mais, dar aquela alongadinha, sabe aquela alongadinha que a gente dá para um lado e para o outro? Já ajudaria bastante, levantar um pouco, ir no banheiro, beber uma água, enfim. Criar pausas, otimizar pausas, para que você consiga ser mais produtivo ao longo do seu dia e não ficar com dor. Né? Sim. Então, assim, quando surgiu essa questão do home office e tudo mais, as pessoas passaram a ficar muito mais sentadas, né? E também, além do tempo de trabalho que a pessoa fica, ainda tem uma outra questão que é a do estresse, né? O estresse ao longo dos dias provavelmente vai interferindo na saúde natural ali, e acredito que isso também se estenda para a fisioterapia, né? Sim, Você deve ter mudado um pouco a sua forma de trabalhar depois que as empresas começaram a se digitalizar e foram para o home office realmente. Sim. Existem muitos chefes, né, que eles tentam ao máximo controlar, ou tentavam pelo menos controlar os seus funcionários por conta do home office. Tem empresas que instalaram softwares nos computadores dos funcionários para saber quantos cliques eles estavam dando, se eles estavam com o computador fechado e tudo mais. Que isso, na realidade, é até o oposto do que a gente fala dos métodos ágeis, né? Existem empresas que realmente levam a sério a questão de
cuidar do seu funcionário, pensar na saúde física e mental, mas tem muitas outras empresas que não estão pensando nisso e acham que vão ser mais produtivas dessa forma, né? Controlando as pessoas. Uma hora a conta vai chegar aí, né? E aí vai acabar tendo que afastar um funcionário, enfim. Como eu falei mais cedo do burnout. Então, o burnout é uma condição que é muito por conta disso aí, né? Você trouxe uma pergunta, um questionamento sobre essa questão do home office, né? De ter mudado um pouco. Se eu mudei minha forma de trabalhar, né? Eu acho que virou uma chave na minha vida profissional depois que eu fui me afastando um pouquinho desse negócio de atendimento biomédico focado apenas na lesão. E eu passei a me atentar mais mesmo com esses outros fatores. E o estresse, ele é um negócio absurdo. Acho que o mal da humanidade é o estresse, a ansiedade. Isso acarreta inúmeros outros problemas. E hoje não tem como eu atender um paciente se eu não falar sobre isso antes. Se eu não perguntar antes como é o seu sono, como é que o estresse age na sua vida. Hoje, minha avaliação, eu brinco que é uma conversa em educação à saúde, onde eu converso com meus pacientes para entender um pouco quem é Iago, o que é que ele faz ao longo do dia, por que ele está com essa dor na mão, será que é simplesmente pelo fato de ficar muitas horas ali no computador, quais são os estressores ao longo do seu dia, quais são as preocupações que você tem ao longo do seu dia, da sua semana, enfim. E de que forma isso tudo está influenciando na sua dor, né? Eu brinco que tem uma régua e essa régua ela vai me dizer que hora você vai sentir dor. Sim. Então, quanto mais problemas, quanto menos saúde, digamos assim. Então, quanto pior é o seu sono, quanto maior é o seu estresse, quanto pior você se alimenta, mais baixo vai ter essa régua e mais fácil vai ser de você sentir dor. Então, com um beliscão simples, você vai sentir dor. Agora, se você cuida de todas essas áreas, minimamente, se você tem um cuidado, você não precisa ser perfeito, porque não tem como, né? Mas quanto maior for o cuidado e a atenção em todos esses aspectos, mais distante essa régua vai ficar e mais difícil vai ser de você sentir dor. Mais difícil vai ser de você transformar aquele desconforto ali em uma lesão, enfim. Então, é mais ou menos por aí. Eu realmente sinto que eu passei a prestar mais atenção em diversos aspectos da vida aí, do dia a dia, e isso fez com que minha imunidade melhorasse, quantidade de lesão sumisse praticamente da vida. Depois que eu passei a dormir bem, fazer dieta certinho, treinar todos os dias, me movimentar, fazer o máximo possível aí ao longo do home office, né? Eu que trabalho 100% do tempo home Sim. office, então realmente é complexo, inclusive para algumas outras pessoas que não têm um escritório dedicado, né, para o Sim. trabalho e tal. Então eu tenho um escritório ali dedicado que eu consigo moldar um pouco ali minha situação, minha postura, minha ergonomia para justamente não impactar diretamente ali na minha saúde, né? Sim. Como eu trabalho na área do esporte, né? Eu recebo muito aquele pedido mágico de recover. Vitor, eu preciso de uma sessão de recover, eu preciso de uma massagem, de uma liberação, de uma bota compressiva. O cara vai pro treino lá no cross, pra corrida, desce a bota, se acaba de treinar e procura em Vitor, procura no fisioterapeuta uma mágica no recover. Sim, Só que, na verdade, essa parte que Vitor, o fisioterapeuta, faz é o mínimo. sim. Não existe nenhum recovery melhor do que o seu sono. Não existe. Então, se você não dorme bem, você não vai ter uma boa recuperação. Sim. Você precisa dormir bem para se recuperar bem. Eu digo que o sono é como se fosse o carregador do celular. Então, na hora de dormir, você precisa dormir bem, qualidade, não apenas horas, né? Inclusive a saúde do sono, né? Exatamente. Tipo, não necessariamente você estar deitado Isso. com os olhos fechados Não. estar dormindo para se recuperar bem, né? O maior problema que a gente tem hoje é a questão do celular, né, de noite, da luz azul, da luz branca, que fica ali no nosso rosto. A gente fica ali mexendo no Instagram, no TikTok, ou então assistindo um Netflix da vida.
quando na verdade ali era a hora de você estar dormindo. E para você dormir, a primeira coisa que tem que ter é estar escuro. Sim. Quando você joga uma luz ali do celular, joga uma luz da televisão, sua cabeça meio que buga ali. Ele fala, não era para eu estar dormindo agora? Por que tem uma luz no meu rosto? E aí você passa a ficar estimulado e isso vai desregulando o seu sono. Então, muitas vezes você está extremamente cansado, mas você não está conseguindo dormir porque você está ali mexendo. Sim. E ativando ali sua cabeça o tempo inteiro. E isso atrapalha 100%. E aí depois a pessoa vem me pedir uma sessão de recovery. Aí eu falo, velho, não vai resolver. Sessão mágica, ali, uma piscininha de gelo, vai uma ajudar. bota. Tudo isso ajuda. Ajuda muito. Mas não é o que resolve. Mas quem nunca, né, no CrossFit já passou por isso, no né? cross, na corrida, agora o futevôlei também, que está em alta, o beach tênis, todos esses esportes. Qual é o lance? O praticante de atividade física, o praticante de exercício físico do esporte, ele muitas vezes ele acha que ele é um atleta, só que ele não é. O atleta é um cara que se dedica, que o trabalho dele é aquele ali, né? Então ele tem toda uma história para conseguir naquele momento performar muito e levar o corpo ao extremo. E normalmente é um cara que, fora o CrossFit, ele faz fortalecimento na academia, ele faz fisioterapias preventivas, né? Ele às vezes faz pilates, ele cuida de diversas áreas para poder fazer a modalidade principal dele, né? E normalmente eu, por exemplo, só faço o CrossFit, então não posso me comparar com um cara desse, né? Um atleta. E aí vocês acabam buscando, né? Vocês que eu digo, você como praticante de CrossFit e tá chegando um campeonato que você vai participar, né? Exato. Então, eu tenho certeza que se você minimamente cuidar dessas áreas, do seu sono, da sua alimentação, do manejo do estresse, você já está na frente de muita gente. Talvez você treine até menos do que seus concorrentes, mas o fato de você estar se recuperando tão bem te coloca ali à frente no pensamento de prática amadora do esporte. Né? Mas indo para alta performance, todo detalhe é muito importante. E aí sim, o recovery vai agir de uma forma muito legal, porque os outros aspectos já estão mais controlados. E aí a mágica da fisioterapia acontece com um brilho um pouquinho mais bonito, digamos assim. Sim. A gente acabou falando um pouquinho aqui, né, de CrossFit, da Malta e tudo mais. Acho que podemos falar um pouquinho mais da sua vida como gestor, né, que é uma das partes que mais me interessa aqui de bater papo e contar para o pessoal também. Como que foi isso daí? Como que, né, é a gestão na Malta? O que você puder contar para a gente aí sobre gerenciamento mesmo de projetos lá dentro e como que isso foi mudando com o tempo, acho que seria bacana aí pra galera. Eu falo muito, tá? Você achar que precisa dar um corte aí, você me corta, né? Eu gosto sempre de contextualizar, tá? Eu gosto sempre de explicar onde passamos e onde estamos agora. Então, a Malta é uma empresa que ela quando foi inaugurada, quando ela surgiu, era um CrossFit. Era uma marca de CrossFit. A gente pagava os royalties, a gente tinha o direito de usar o nome. E era uma academia de CrossFit, só que era uma academia muito grande. O espaço, para quem não conhece, a Malta tem 1.000 metros quadrados. Aqui em Salvador, até então, não tinha nada tão grande assim, com um ambiente de treino. E aí, os sócios contrataram um consultor, Igor, que mais tarde eu vou falar dele aí muito bem, inclusive. E aí, Igor foi um dos responsáveis por começar a organizar a Malta. Só que Igor, ele era contratado meio que como um consultor comercial e que abraçava ali um pouquinho a parte técnica e tal. E aí, lá em 2018, foi começando a se organizar. Mas Igor não estava dentro da Malta, ele não estava no operacional da Malta. Ele era muito mais da parte da gestão, vinha de fora, ele tinha outros vínculos empregatícios. E aí, a Malta começou lá em 2018 dessa forma. Foi se organizando, foi crescendo, foi parecendo novas coisas, a gente foi vendo que não era só cross, que tinha espaço para outras coisas. E aí, quando a Malta estava assim, bem num ápice, digamos assim, um número legal de clientes e começando a se organizar mais, aí veio a pandemia, e aí foi aquela loucura.
E aí, dentro da pandemia, veio um escândalo lá no CROSS que acabou afastando muitas outras academias do nome CrossFit, né? E aí foi quando a Malta decidiu que não era mais só CrossFit, e sim um complexo esportivo. E isso no meio da pandemia, tá? A gente estava fechado, fazendo live, fazendo aulas online para fazer com que os nossos alunos continuassem se movimentando. Muitos alunos ficaram com a gente do início até o fim. Eles, do primeiro dia que fechou até o dia que voltou, eles faziam as aulas online. Foi um período muito difícil, mas foi um período que os sócios me convidaram para fazer parte da gestão da Malta. Até então eu era só um fisioterapeuta professor lá, acompanhava as turmas. E aí com esse convite, Igor, que era o antigo gestor, ele passou a me treinar, né? E aí foi quando eu comecei a, de fato, ter uma experiência em gestão. Até então, eu era um fisioterapeuta que atendia e dava algumas aulas lá de treino funcional e tudo mais. E aí, Igor começou a me treinar, ele me apresentou alguns livros, algumas técnicas, 5W2H, Kanban, um bocado de nome estranho que para mim, ó, eu não assim fazia mesmo. ideia do que era. E aí eu comecei a mergulhar muito nisso, comecei a estudar muito sobre isso. Na época eu gostava muito de ouvir podcast, foi quando eu comecei a ouvir podcast. E eu ouvia muito audiolivro, resumo de livros, Sim. de gestão, de empreendedorismo e tudo mais. E aí eu comecei a estudar sobre gestão. E eu ainda, como se eu fosse um trainee, né? Que eu ainda estava na função de gestor, mas me treinando para assumir um cargo de gestão técnica. E aí foi quando a gente começou a criar processos dentro da Malta. Então, a gente já sabia tudo que a gente fazia lá, o operacional, mas não tinha quase nada escrito, né? Começar a profissionalizar a gestão mesmo, Perfeito. Né? Profissionalizar a Malta, digamos assim. A Malta. O mundo fitness tem esse problema que eu enxergo, que é muito na broderagem. No feeling, né? No também. feeling, no amigo cliente. Sim. Então, a gente teve um desafio grande que foi sair desse lugar de sermos todos amigos dos clientes e passamos a ser gestores e ter cobranças. Sim. E criar processos. Então, alguns benefícios que alguns alunos tinham por ser amigo da gente, eles passaram a não ter mais. Sim. E aí muitos acabaram saindo por conta disso. Mas a gente foi criando os processos. Então, eu diria que meu primeiro contato com a gestão foi criar processos, escrever os processos, de fato, do que a gente fazia lá dentro da Malta. E aí, utilizando a ferramenta mais fácil, acessível que tem hoje, que é o Google, que é o dashboard do Google lá, que tem todos as ferramentas gratuitas. Então, documentos, planilhas, Google Forms, apresentações. Foi, tipo, o start de uma organização em gestão da Malta, né? Que aí foi aí que a gente decidiu setorizar a Malta. Então, como eu falei, Igor, ele era um gestor comercial, um consultor comercial, que abraçava ali a equipe técnica, a parte do marketing, mas ele sozinho não dava muita conta de tudo, né? Sim. E aí foi quando a gente passou a descentralizar, a gente falou, eu preciso de um responsável em cada setor, setorizou, e aí, Vitor, você é o responsável pela parte técnica, abraça a parte técnica, e aí foi setorizando, né? Então, foi aí que começou a parte da gestão na minha vida, né? E eu diria que também na organização da gestão da Malta, né? A Malta já tinha uma gestão, mas não era uma gestão tão ágil, digamos assim. Sim. Não, você tocou num ponto bem importante, assim, né? Que a gente vê nas empresas da mesma forma, né? Eu estou trabalhando aí no segundo grande banco aí na empresa de tecnologia do Brasil, né? E eu vejo que a gestão, ela precisa, às vezes, né? Assim como a minha função, ela precisa estar perto do operacional. Sim. A gestão, ela não pode estar só no estratégico. Sim. Então, como você veio me falando aí, era como se o Igor, né? Que realmente foi seu mentor aí, ele estava lá na camada estratégica, junto com os donos lá, Sim. pensando em novas formas de gerenciar a empresa. Mas você e alguns outros eram as pessoas que estavam dando a aula. Vocês que sabiam quais eram as dores dos clientes, vocês que sabiam onde que poderiam atacar melhor os pontos para melhorar.
as aulas, né? Para Sim, sim. surgir novas modalidades que, inclusive, hoje em dia está em quantas? Umas 10, 10? 15, Estamos em 20. 20 modalidades 20 modalidades dentro da 20 malta. modalidades dentro da malta. Então, nessas empresas, né, grandes de tecnologia, a gente vê muito isso. Assim, a gente tem sessões importantes de refinamento das tarefas que a gente precisa Sim, fazer. sim. E normalmente a gente chama o cara mais técnico possível lá do chão de fábrica mesmo, Aham. para ele opinar e refinar melhor, porque às vezes ele é que sabe a Sim, viabilidade técnica de como vai ser, sim, sabe? sim. A pessoa que tá ali no tete-a-tete, no batente, né? Que É, tá o tempo inteiro, no nosso caso, em contato com o cliente. Então, quando eu tenho uma reclamação, o cara não vai falar com o dono, com o exato. gestor. Ele vai falar, vai reclamar ali, vai desabafar, né? Porque muitas vezes tem É, cria-se um laço de amizade, né? E aí, muitas vezes, o cliente quer desabafar ali com o seu brother, que é o professor, que é a pessoa do serviço geral, enfim. E aí, a malta, quando a gente setorizou, que a gente começou a escrever os processos, isso foi muito importante, porém, por outro lado, como era algo muito diferente, teve uma resistência da equipe. com certeza. Então, foi muito importante, mas também foi uma dificuldade grande nesse início. E aí foi quando a gente começou a perceber a necessidade de chamar, de colocar a galera que estava ali na frente, né? Não apenas Vitor, porque Vitor era o cara que estava ali na frente, né? Na linha de frente, passou aí para a parte da gestão, mas ainda assim tinha toda a equipe lá na frente. E aí foi aí que a gente percebeu a necessidade de convidar todos os colaboradores, sem exceção, e começou a ter uma conversa, que nem a gente está tendo aqui. O que é que você espera da Excelente. sua vida? O que é que você quer? De que forma a Malta pode ajudar você a atingir seu objetivo? Você tem alguma ideia, alguma sugestão de como a gente pode melhorar aqui? Então, quando a gente conseguiu aproximar a diretoria, não apenas os gestores, né, os donos mesmo, dos colaboradores, os colaboradores passaram a, pô, esses caras estão se importando comigo também, né? Não é apenas uma máquina de fazer dinheiro e eu aqui um escravo, né? Então foi um segundo ponto, uma segunda virada de chave que a Malta teve, que foi parar para ouvir um pouco mais os colaboradores. Sim. E isso ajudou bastante, isso fez com que a gente alavancasse e foi crescendo e cada vez que a gente vai atingindo um novo patamar, a gente vai otimizando os processos e criando novas estratégias, novas ferramentas, né? Sim. Então eu diria que isso aí foi o iniciozinho da organização, da gestão, de colocar uma pitada de agilidade ali na gestão da Malta, né? Sim. Não, eu diria que um dos pontos importantes de algumas empresas de tecnologia, né, que foi onde surgiu os métodos ágeis, mas já te digo que eles estão invadindo todas as áreas aí praticamente, é a horizontalização das empresas. Então, eu até trouxe um livro aqui falando sobre Reinventando as Organizações, que é um livro fantástico, fantástico, que ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre esse poder de você horizontalizar as empresas e que você também dê autonomia para os seus funcionários para que eles tomem decisões também, sabe? Tudo bem que tem os níveis de decisões ali em relação ao que eles podem tomar, mas é como se a transparência, a visibilidade que a gente traz aí nas ferramentas Kanban, por exemplo, elas façam com que o seu funcionário ele tome decisões ali mínimas do dia a dia. Ele não precise perguntar para o diretor se ele deveria fazer uma coisa pequena ali da aula que ele está Sim, dando. sim, Então, você dá mais autonomia, você dá mais responsabilidade para ele. Isso faz com que também ele acabe se tornando uma pessoa mais feliz, um funcionário mais com objetivos sim, sim. mais fortes, né? Ele não tá ali apenas fazendo, replicando todo dia o que ele tem que fazer e acabou, né? Isso que você me falou me fez lembrar uma coisa que aconteceu no ano passado lá na Malta. Um dos sócios, ele viaja bastante e ele é muito inquieto. E aí numa das viagens para Recife, ele conheceu uma modalidade e falou, velho, eu preciso levar isso para Malta, preciso levar isso para Malta. Quando ele voltou, ele falou, vamos todos viajar para vocês conhecerem. E aí a Malta decidiu levar os gestores
E aí foram três sócios, e eu, gestor técnico, e Jace, gestora comercial. A gente pegou o carro e foi subir no Nordeste para fazer uma viagem de benchmark, para conhecer um pouco como é que está o mundo fitness, né? Subindo aí o Nordeste até chegar em Recife, né? A gente foi até Recife. Excelente. E aí a gente foi pesquisando algumas academias, algumas boxes de cross, enfim, outros complexos esportivos, academia de musculação. E o primeiro lugar que a gente chegou lá em Aracaju. A primeira academia que a gente foi um horário assim, próximo a meio-dia, e todos os 4 sócios da academia estavam lá trabalhando, mão na massa, fazendo o operacional da empresa. Né? E aí a gente conversando, né? Aí um dos sócios lá da academia falou assim, velho, como é que vocês conseguem viajar e largar a academia de vocês lá? Os sócios estão aqui, os gestores estão aqui. Como é que pode isso? E aí a gente, gestão. A resposta foi gestão. A gente se organizou, a gente fez com que a malta funcionasse de uma forma que, na ausência dos sócios, na ausência dos gestores, a malta funciona. Lógico que vão ter coisas que é muito específica, que só os gestores fazem, mas ainda assim tem um colaborador de confiança, tem uma função ali que é mais específica. Uma pessoa treinada. Que eu treino, exatamente, eu treino ela para executar aquilo, mas o operacional, o padrão lá, para funcionar, todo mundo sabe o que tem que fazer. Se tiver que tomar alguma decisão, toma. Se tiver que justificar algum erro, justifica. E eu sempre falo, velho, eu não tenho medo de tomar uma decisão diferente do que era o prescrito lá. A criação do processo é muito massa, muito, muito legal, mas na hora do vamos ver ali, muitas vezes não acontece. O processo ele se perde por até algum erro de criação do processo. E eu dou 100% de autonomia. Eu falo, velho, você precisa, na hora ali, pensar qual é a melhor estratégia, qual é a melhor decisão a ser tomada. E se depois alguém vier questionar para você, falar, por que você escolheu fazer dessa forma? Você vai falar, fiz o melhor que eu pude, dentro das ferramentas que eu tinha, dentro da realidade que eu tinha. Perfeito. E é isso, né? Então, dar autonomia para o colaborador é extremamente importante. Sim. Não, com certeza. E a gente... Deixa eu beber uma aguinha aqui também. A gente vai falando, a boca vai ficando seca. É isso mesmo. Beber água. Eu brinco, às vezes, que é o seguinte... No Kanban, né, que é uma das palavrinhas aí que a gente usa bastante no mundo ágil, cada card, ele representa uma atividade, né? Sim. E, assim, existem funções dentro da empresa, normalmente numa de tecnologia, né? Tem os desenvolvedores, tem o Scrum Master e tem o Product Owner, que é o dono do produto. Sim. O Scrum Master, junto com o dono do produto, eles trabalham, de certa forma, que o desenvolvedor ele seja autônomo e ele consiga pegar a atividade e jogar ali para aquela coluna fazendo, né? Sim. E para que não haja interrupções ali no meio do caminho que o cidadão já está fazendo a tarefa dele, essas atividades elas precisam estar bem descritas. Sim. Todas as necessidades possíveis para ser realizada aquela atividade precisa estar resolvido já. Não existe você, por exemplo, querer pintar uma parede e você ter, sei lá, a tinta, o balde e o rolo, mas faltar a fita crepe, por exemplo. Sim. Então, tudo isso precisa estar bem descrito nesse card da tarefa para que as pessoas tenham mais autonomia. Sim. E elas poderem tomar atitudes mais rápidas caso falte alguma coisa. Então, enfim, tem um pouco a ver Tem, total. com essa parte aí que você citou. Nessa nossa viagem pro Subir no Nordeste, a gente foi principalmente com esse objetivo, né, de visitar umas academias lá que tinham um modelo de treino chamado Bootcamp, que é um treino funcional intervalado. E a gente foi com a ideia mesmo de trocar a figurinha, de conhecer, de entender como é o mercado. E a gente já voltou, dentro do carro, voltando na viagem, já voltou planejando isso, pensando aquela reunião de brainstorm ali. Só fazendo um parênteses, a gente viajou na terça-feira e voltou na sexta, se não me engano.
E aí o pessoal ficou me sacaneando, né? Pô, trabalho bom, fica viajando, vai Conhecendo curtindo outras o Nordeste, academias. indo pra praia. Velho, foram 24 horas por dia trabalhando. Sim. Foram 24 horas por dia conversando sobre a gestão da malta, o que é que a gente pode melhorar, como é que a gente vai implementar esse novo produto, né? Então, só um parêntese aí, que viajar trabalhando e com os seus sócios, com os seus líderes ali, não é Não foi tão brincadeira. Mas fácil foi assim, muito né? bom porque me aproximou ainda mais deles e facilitou meu trabalho. Foi uma experiência muito legal. E aí, voltando ao que a gente estava conversando, a ideia do Bootcamp, ela aconteceu, a gente veio criando o produto, planejando e tudo mais. Em algum momento ele esfriou, a gente meio que, entre aspas, desistiu de fazer. E aí surgiu uma nova ideia de implementação. E quando a gente colocou, vai acontecer, a gente fez exatamente o que você falou. A gente organizou, botou a função no lugar de cada pessoa, definiu as ferramentas que iam ser utilizadas. Cada responsável de cada área foi fazendo o seu trabalho, colocando lá o feito a fazer. E quando aconteceu, funcionou muito legal. É um produto novo, a gente inaugurou em outubro, tá um sucesso. Com certeza. Depois que a gente inaugurou o Fire Bootcamp, a gente aumentou bastante o número de alunos ativos na Malta. É uma modalidade que aproximou muita gente que tinha medo de entrar na Malta, porque achava que a Malta era apenas um cross. E aí a gente conseguiu atrair muitos clientes que tinham medo mesmo de se movimentar, Sim. que tinham medo de ir pro CrossFit, que achavam que o CrossFit ia machucar, que ia acontecer alguma coisa, enfim. Não, eu realmente percebo que até às vezes o público do Fire, né, do Bootcamp, ele é derivado ali de algumas pessoas do CrossFit que talvez não gostassem tanto de pegar peso ali com a barra, ou não gostasse tanto de talvez do tempo do cross ser de 1 hora e o Fire Bootcamp ser um horário reduzido, né? Sim. E eu até deixei anotado aqui para falar com você sobre uma parada que é muito importante que a gente trabalha lá, né, nas empresas de tecnologia, que é o mapeamento das personas. Sim. Tipo, cada produto, ele vai com foco em uma persona. Persona é como se fosse um cliente ideal para você. Sim. Então, persona CrossFit, vamos supor, né, uma delas, sei lá, Joãozinho, 30 anos, sabe, tem tempo de sobra, trabalha em tal lugar, gosta de carregar peso, já tem um espírito atlético aí de ir para academia com bastante tempo, enfim. Sim. Fire, vamos supor, uma pessoa de 20 anos com um pouco de sobrepeso, tá precisando emagrecer, desiste de ir para academia com facilidade, porque as academias são longe e o tempo que ela gasta é de 2 horas por dia. Sim. A Ponto. gente fez O exatamente Fire isso. foi certeiro. Eu, como, né, seu amigo aqui e também cliente da Malta, eu percebo que a persona do Fire é diferente do Cross. Total. E às vezes eu vou no Fire também, porque naquele dia meu espírito não tá mais indicado para ir para aula tradicional. É porque a persona é a média, né? A persona Exato, não é quem você é o tempo inteiro. É mais ou menos exato. a média. A gente primeiro criou a persona do Cross. Que na Sim, verdade não era nem do Cross, era da Malta. Porque como a Malta antes era era mais Cross Cross, do né? que. A gente criou, o nome dela era Carol, ela era uma mãe solteira de 30 e poucos anos, Sim. que gostava de conhecer pessoas, que gostava de treinar. E aí a gente foi trabalhando em cima dessa persona, Carol. E aí depois a gente surgiu a ideia do Fire muito por isso. Porque existem muitas outras pessoas que não são Carol. Sim. Que desde de uma pessoa mais sedentária, que até sabe da importância da atividade física e quer fazer, mas não tem saco para academia, tem medo do cross, desde uma pessoa que já praticou de tudo na vida, só que está enjoado e está sem tempo, por exemplo. Sim. Então, você que está aí numa correria, lançando podcast, trabalhando Exato. o dia inteiro, aí você, naquele dia específico, você não tem um tempo tão grande, você vai lá e faz
são apenas 37 minutos de alto gasto calórico, aquela Já suadeira fazendo massa, um merchan aí do Fire. o Fire Bootcamp. E tá sendo um sucesso, tá sendo muito legal. A gente vem se reinventando. A gente lançou agora o Fire de domingo, que não tinha, né? A gente era até quinta, aí sexta-feira não tinha, aí depois era sábado, aí aumentou para sexta e agora aumentou para domingo também. E sempre que a gente tenta mudar, sempre que a gente abre uma nova turma, a gente cria um modelo um pouquinho diferente para motivar a galera, a agradar o público. E a gente só consegue fazer isso por conta da gestão ágil, por conta das ferramentas que a gente utiliza hoje para saber do cliente o que é que ele sente falta. Sim. A gente utiliza ferramentas de avaliação, né, do ambiente, das modalidades e tudo mais, que hoje ajudam a gente a decidir, a tomada de decisão mesmo, e uma tomada de decisão muito mais assertiva, né? Antigamente era aquele negócio de um exército de uma pessoa só. Sim. Vitor, os treinos estão horríveis. Exato. Quando você ia lá nos números encontrar esses treinos estão horríveis, não tinha. A gente não tinha esse dado, né? Então, quando a gente passou a armazenar esses dados, identificar quantas pessoas estão reclamando de tal coisa, a gente passou a tomar atitudes muito mais assertivas. Né? Cara, eu realmente fico bastante feliz que a Malta foi tomando esse rumo aí da gestão, né? Eu espero que num futuro breve a gente não tenha essa distinção tão clara entre gestão tradicional e gestão ágil, né? Sim. Mas só para dar talvez um contexto aqui para a galera, basicamente a gestão ágil, assim, ser ágil não é ser necessariamente rápido, Sim. é você conseguir tomar atitudes baseadas em feedbacks do seu cliente o mais rápido possível. Ou seja, a gente estava até conversando recente, né, esses dias. Se por acaso o treino ele não está agradando tanto seu cliente, e seu cliente é seu foco principal, e você só descobre que o treino não está agradando ele depois de um mês, que ele te encontrou lá na Malta e ele falou para você que não estava legal, você pode ter perdido o timing. Sim. E ele já está reclamando ali há um mês, passando o telefone sem fio ali para outras pessoas, Exatamente. perdendo alguns clientes para outras academias. E quando você consegue, por exemplo, uma ferramenta de NPS, que, sabe, quando você chega na Renner, né, quando você está saindo da Renner e tem um botãozinho ali de verde a vermelho, como foi sua satisfação. Toda pessoa que passa por ali e aperta o botão, ela consegue descobrir mais ou menos como que está o ambiente dentro da loja. Setorizado, no horário. Exato. Então, o timing é muito importante para que a gestão ela seja mais ágil, né? Sim. Não que a gestão ágil ela seja o suprassumo da gestão, né? Mas assim, hoje em dia, com as pessoas mudando bastante, até seus gostos, seus prazeres, né? O mundo hoje, que o pessoal tem chamado de mundo VUCA, mundo bunny, que é mais incerto, mais volátil. Hoje em dia, nosso celular recebe atualização dos aplicativos diariamente, né? Esses dias eu acabei esquecendo de atualizar os aplicativos e tinha 80 aplicativos para serem instalados no celular, né? Velocidade absurda. Então, assim, a cada hora que você olha um aplicativo, ele tá com a cor diferente, com um botão que mudou de lugar. Isso é tudo baseado em feedback do cliente. Sim. Se por acaso, eu que trabalho num banco digital, se por acaso tem um botão do Pix que ele não está sendo clicado com tanta frequência pelas pessoas, muito provavelmente está acendendo uma luzinha vermelha ali em algum dashboard lá do banco, Entendi. falando que não está sendo útil. Ou a gente reposiciona ele, ou a gente elimina ele. Sim. Ou a gente coloca dentro de 3 pontinhos lá, que talvez seja uma função extra para a pessoa. Sim. Então, o timing é importante. Feedback do cliente a todo momento, entendeu? E tem tanta opção hoje, né, que se a gente não tem esse timing, a pessoa vai escolher outro lugar. Exato. No mundo fitness, trazendo para o mundo fitness, a gente tem hoje os pés da vida, né? Os pés. Os pés, os Green pés, os Total pés, tem um bocado de pés que tem algo muito positivo e tem algo negativo, que
vou tentar não falar tanto do lado negativo, né? Mas quando você tem o acesso ali no seu celular, você olha assim, o treino da academia X é isso e da academia Y é isso. Você dá a oportunidade para o cliente escolher o que é que ele quer fazer no dia. Uhum. E se ele tiver uma quedinha por outro lugar, você perde esse cliente. Então, se você está ali vendo que o treino da malta não está legal, não está atrativo, e o treino da outra academia lá está atrativo, por mais que seja do lado da minha casa, a malta, eu vou dar uma chance lá na outra. E aí hoje tem tanta facilidade de acesso de outras academias que se você não toma um cuidado muito grande, se você realmente não escuta o seu cliente, você perde. É muito fácil hoje você se deslocar e ir para outro ambiente de treino, conhecer novas pessoas, porque tá muito fácil. Eu vou abrir um parêntese meu aqui, né? Tá, Eu moro em Patamares e a malta é no Imbuí. sim. E assim, ao redor da minha casa tem 3, 4 crossfits que eu poderia ir. Sim. Mas eu me mantenho fixo na malta por diversas razões. Não é fazendo propaganda da malta, não é porque eu te conheço e tal, mas é porque vocês têm modalidades e horários e treinos que agradam o cliente. Sim. E isso é basicamente por conta de decisões tomadas rapidamente para agradar o cliente. Sim. Só por isso. Você falou do NPS, a gente implementou o NPS, a gente já conhecia o NPS desde lá de 2018, a gente utilizou lá no início, inclusive a avaliação do NPS do professor é determinante para que ele suba de cargo no futuro, né? Que ele passe a ganhar mais financeiramente falando. Então a gente já conhece o NPS desde lá de 2018, só que a gente aplicava mal. E agora, no ano passado, a gente contratou uma empresa baseada nisso. Ele tem um software de NPS e mudou completamente a forma que eu escuto os feedbacks dos clientes. Sim. Foi uma ferramenta que eu acredito que qualquer área de qualquer tipo de serviço deveria ter, não apenas o mundo fitness. Mas é uma forma muito fácil de você ouvir o que seu cliente está falando, de você identificar setorizado, né? O horário que as pessoas frequentam. O turno da manhã está sendo bem avaliado, o turno da tarde tem aperfeiçoamento, eu preciso melhorar. O turno da noite está bem avaliado, então eu consigo setorizar isso. Eu consigo setorizar se o público é mais masculino ou mais feminino, se os homens gostam mais ou menos, se as mulheres gostam mais ou menos do professor X, da professora Y. Eu consigo avaliar cada setor da malta, a manutenção, os equipamentos, os treinos, os horários, consigo enxergar tudo. E é um negócio super simples, o cliente recebe ali quase que diariamente, né? Não o mesmo cliente, né? Mas todo cliente que entra na catraca, ele é selecionado, né? São 10 selecionados por dia, e aí ele recebe isso e avalia. E aí a gente tem as avaliações de 0 a 10, né? Onde vai avaliando, aí depende da pergunta que a gente faça, né? Mas de forma geral é como você avalia a sua experiência na malta, de 0 a 10, e tem uma abertura lá para ele escrever. Então tem um lado legal, que é quando a gente vê um comentário super positivo, e tem um lado que não é tão legal, que é quando a gente vê uma crítica muito pesada, que acontece, porém é isso aí que a gente quer. Esse é o ponto de melhoria, né? Exatamente. Então, se você continua agradando todo mundo que já ama a malta, beleza, ponto positivo para você. Mas se você consegue transformar aquele feedback negativo em positivo dessas pessoas... E tem exatamente esse acompanhamento. Você consegue saber a pessoa por que exemplo, deu negativo. Iago, 3 meses atrás, colocou lá na avaliação que o chuveiro do banheiro masculino está quebrado, que os treinos estão legais, mas poderiam ter mais corrida, por exemplo. E teve uma crítica lá um pouco mais pesada. Fui mal atendido pelo funcionário XYZ lá, sei lá. Isso 3 meses atrás. Sim. Eu consigo ver ali na mesma semana, no mesmo dia até, que você me mandou aquele comentário, e eu vou atacar o que eu puder. Lógico que tem coisas que não dá para resolver exatamente na hora. Por exemplo, um chuveiro quebrado não é simplesmente troca ali negão. não tem como.
É um processo, eu preciso fazer um orçamento, eu preciso mandar para o financeiro aprovar, o financeiro aprova, aí compra, aí tem que chegar até chegar, aí Sim. selecionar o funcionário que vai instalar. Então não é tão rápido assim. Mas tem coisas que são rápidas. Por exemplo, você criticou que um professor tal te atendeu mal. Eu consigo atacar de imediato, conversar com o professor, entender o que está acontecendo, e aí daqui a 3 meses, quando você for avaliar de novo, você vai elogiar a malta. Sim. Me senti ouvido, o chuveiro melhorou, os treinos estão massa, tem mais corrida, enfim. Então, é um acompanhamento que eu consigo ter do cliente e é sensacional. Existem os clientes que são... A gente tem lá os promotores, né, que são os que falam bem, que estão ali porque gostam, que fazem questão de falar. Os passivos, que são os clientes que estão ali por meio que conveniência. É perto da minha casa, é caminho do meu trabalho... Sim. É legal, mas não é perfeito. Então a gente tem que dar uma atenção a esses clientes. E os detratores são aqueles que tiveram uma experiência muito ruim, que provavelmente não vão continuar na malta, que a gente tem que atacar de imediato para tentar reverter e para que ele continue ali com a gente. Né? E vem cá, agora a curiosidade, né? A gente, nos métodos ágeis, né? A gente acaba fazendo uma reunião que se chama reunião de retrospectiva. A gente, né, os gestores, mais os desenvolvedores ali, mais algumas outras pessoas, e a gente conversa bastante sobre o que foi positivo, o que foi de negativo, normalmente numa sprint, né, que é um bloco de tempo ali de 15, 20 dias, para discutir esses pontos, normalmente colaborativamente, né, a gente trabalha... home office, né? Então tem algumas ferramentas que ajudam a gente a colocar post-its, como o Miro e tal. E a gente acaba indo em cima dos pontos negativos e criando planos de ação para resolver o mais rápido possível esses problemas da sprint passada para curar as sprints futuras, né? Sim. Vocês já chegaram a pensar ou fazem Sim. algum tipo de coisa desse? A gente tem uma plataforma chamada InCycle, que é como se fosse uma rede social da empresa, que é uma ferramenta extremamente funcional. Ela é muito complexa, ela tem muita coisa, e por esse motivo, hoje eu acho que é o que a gente mais peca, que a gente precisa se desenvolver mais dentro dela, mas a gente utiliza ela para tudo isso que você falou, para a criação de projetos, para a criação de tarefas, projetos grandes, como um evento que vai acontecer lá, que você vai competir agora, né, daqui a 2 semanas, assim como uma tarefa pequena, como o chuveiro quebrou. Sim. Eu tenho que colocar lá, consertar o chuveiro. E eu consigo me comunicar com os setores. Então, muitas vezes eu não consigo dialogar, porque o horário não bate, enfim, com os outros setores, mas eu abro lá o ensaio, coloco, manutenção, consertar chuveiro, consertar a goteira por conta dessa chuva louca que está tendo em Salvador. Sim. Ele vai lá e resolve, coloca o prazo, coloca a prioridade. E além disso, tem também o daily meet, né? Que hoje em dia eu digo que a pessoa que eu mais convive, mais faço esse daily meet é a Jace, que é a gestora comercial, né? Que na verdade ela se tornou uma gestora quase que geral da malta, ela é responsável por muita coisa lá. E Jace foi mais uma virada de chave na malta. Desde que ela chegou na malta, a gente praticamente dobrou o número de clientes e basicamente o que ela fez foi organizar a casa. A gente já estava na questão da gestão, de ir organizando e tal. Quando ela chegou, a gente tinha cerca de 640 clientes ativos, mais ou menos. E hoje a gente tem mais de 1.200 clientes ativos. Caramba. 1.200 a 1.300, por aí. O que tava faltando era o toque feminino exatamente. Na gestão lá. É um toque feminino que... Na realidade que existem estudos mesmo que mostram que o aumento da diversidade aumenta o lucro das empresas. Sim. Inclusive eu tenho até um livro sobre diversidade e produtividade, Sim. algo do tipo. Massa. Bem interessante, inclusive. Então, velho, assim, novo modelo de gestão, melhorou aí a agilidade de vocês, tomada de decisão, deixou de apagar fogo, 100%, incêndio. 100%.
Aumentou a quantidade de clientes, que é mais? Aumentou o número de ofertas de aulas baseado na Sazonalidade. na sazonalidade dos Eu falei clientes. para você que a gente tem 20 modalidades. Atualmente, a gente tem 14 ou 15 ativas. Porque tem algumas modalidades que são da Malta, que a gente utiliza, a gente criou um projeto, só que no momento não estava acontecendo. Estava com um número baixo de clientes. E a gente tomou a decisão porque a gente começou a acompanhar os números lá. Eu não fico 24 horas na Malta, eu não consigo ter o tempo inteiro de tudo ali na minha frente, vendo, esse horário tem China, esse horário tá vazio. Não. Eu paro lá no meu momento do trabalho, abro lá o BI, que é uma ferramenta também extremamente importante, funcional. Eu abro lá e vejo a modalidade levantamento de peso, ela está com uma média abaixo há 2 meses. Ligou o sinal de alerta, no terceiro mês está abaixo, vamos suspender. Cara, e a gente muda. Sinceramente, hoje, às vezes, né, a gente vê aí que tá no hype as empresas serem chamadas ou tentarem ser data-driven, né? Sim. Elas são dirigidas por dados. Sim, sim. Eu trabalho na área de dados, no banco digital, né? E a gente percebe a importância de ter dados assertivos para tomar as decisões. É exatamente o que você está falando. E tem empresa que tem os dados, mas não consegue tomar a decisão rápida. Ou não tem, sabe, coragem mesmo, ou fica batendo a cara na parede um tempão até tomar a decisão. Sim. E às vezes toma a decisão atrasada, né? Mas eu percebo que vocês realmente flutuam, né, ali nas modalidades. Sim. Às vezes tem aula de pump, às vezes não tem, né? O verão tá chegando, mudam as modalidades, exatamente. Oferece LPO, né? O professor X ali, André, saiu, vamos ver outra forma de ofertar. Inclusive, novidades, e em breve teremos novas aulas de levantamento de peso, de ginástica, porque os clientes estão pedindo. Mas você podia estar dando esse spoiler já? Pode. É bom que vocês ficam já sabendo logo e não ficam falando mal lá na rede social da academia. Ai, Vitão. Mas, fora de brincadeira, esse ouvir o cliente foi uma das coisas que mais organizou a Malta, velho. Sim. Porque assim, a gente ouvia, só que a gente ouvia tudo o tempo todo. Sim. Então, toda hora, os clientes são muito próximos da gente, então se sente como amigo e vem pedir para isso e aquilo outro, e quando a gente vê, a gente quer resolver tudo de todo mundo e não dá. Sim. Então, quando a gente tem o dado ali, o número de clientes questionando sobre aquela modalidade, sobre aquele horário, sobre aquele tipo de treino, a gente vai, ajusta e fica todo mundo feliz. Sim. E na realidade, quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente acaba não agradando ninguém, né? Exatamente. A gente vai fazendo um pouquinho ali de cada coisa e se permanece mediano, né? Sim. A ideia é você atacar os pontos-chave que vão fazer realmente, vão alavancar a sua empresa. Até puxando um gancho aí sobre isso, aqui eu até trouxe um livro aqui para a gente ver, que ele fala sobre OKRs, né? Sim. OKRs é uma metodologia de objetivos e resultados-chave. Nas empresas, nas grandes empresas como Google, né, Facebook e tudo mais, discutiu-se e criou-se o método OKR, né, e foi difundindo aí através de outras empresas, que é justamente você fazer o que importa. O nome do livro, inclusive, é Avalie o que Importa, do John Doerr, que está ali, inclusive. E esse livro é fantástico, porque ele mostra, basicamente, como as suas atividades ali, literalmente no operacional, eles vão se somando numa cadeia até conquistar o objetivo maior da empresa. Além de todos esses outros pontos aí dos métodos ágeis que a gente veio falando, você dar autonomia para os seus funcionários realizarem aquela tarefa e ele saber que aquilo que ele está fazendo lá tão pequeno ali na base da empresa está acarretando na melhoria, né, do resultado total da empresa. Se sente né? pertencente, né? Sente pertencente.
Exatamente. Bom, e aí, vamos falar um pouquinho da sua empresa, como que tá, como que Vamos nessa. estão as coisas. A Sportcare, ela veio crescendo aí ao longo do tempo, eu acompanhei de perto. E vocês estão dando uns passos legais aí, quem sabe por conta até dessa sua experiência como gestor na Malta, né? Sim, sim. E por conta do seu convite também, para vir aqui no podcast, eu fiquei pensando, pô, a gente pode dar um passo maior agora, né? Tentar realmente fazer acontecer. A Sportcare é uma empresa em construção, a gente ainda não tem um CNPJ aberto, né? Então é uma empresa em construção. Somos 3 sócios, eu, minha esposa e Ícaro, meu amigo sócio. E a gente começou simplesmente conversando sobre ciência no esporte, fisioterapia no esporte. Lá dentro da Malta, inclusive, ele trabalhava em um turno, eu trabalhava no outro, na troca de turno, vamos bater um papo aqui e aí vamos ir pensando em soluções para os nossos alunos, para os nossos clientes aqui. E aí surgiu o Sport Care com a ideia de cuidado ao praticante de esporte, que hoje eu não diria nem que é mais o cuidado ao praticante de esporte, e sim o cuidado ao movimento. Porque tanto eu quanto o Ícaro, a gente sempre foi muito do esporte, a gente sempre quis muito esse negócio de estar trabalhando com esporte, só que a gente vive numa cidade que não é tão grande assim o fomento no esporte, o investimento no esporte não é tão grande, então a gente ficou meio frustrado mesmo, que a gente queria ter mais clientes, atletas, nem que fossem amadores, só que não aparecia. E aí foi surgindo muita gente assim que pratica atividade física não como um atleta amador profissional. Então a gente passou a atender muito a galera que pratica atividade, por exemplo, lá dentro do cross, atender muito tenista que joga o final de semana, o cara que pega o baba e que vai ter um campeonato e quer para o campeonato estar um pouco melhor. A gente passou a atender um pai de família que quer simplesmente fazer o treino e conseguir chegar em casa e ficar com seu filho, com sua família, Ter saúde, ter né? saúde. E atualmente a gente está com um número grande de clientes da terceira idade. Sério? Idosos que muitas vezes por o filho ter sido meu cliente e ter Sim, gostado da forma como eu trabalho, pensando no movimento e tudo que a gente conversou mais cedo de cuidado com o sono, com a alimentação, com o manejo do estresse. E aí hoje eu estou com um público grande de idosos. Tanto eu como o Iker como Luana, nós estamos aí com um time de idosos que a palavra de ordem é movimento. A gente com tenta certeza. ao máximo tirar os nossos velhinhos do sofá, não colocar na maca e é movimento. Eu tenho um casal de idosos que ele tem 80, ela tem 78 anos, se não me engano. Que Velho, massa, é o que velho. eu quero para minha vida. Quando eu tiver 80 anos, eu quero ser seu João. Eu faço atendimento dentro do estúdio de Pilates, coloco eles para se movimentarem. Ele agacha muito melhor do que eu, com 80 anos. Caramba, E eu velho. basicamente só faço dar uma orientação, coloco eles para se movimentar de uma maneira um pouco mais com acompanhamento, né? Sim. Então hoje é um público que apareceu para a gente, que é o público idoso. E a gente também tem um público criança, então acaba que a gente não tem um nicho muito definido de idade, enfim. O nicho é movimento. A ideia Perfeito. é colocar as pessoas para se movimentar. Eu não gosto muito de usar o termo movimento correto, porque não existe movimento correto. O corpo ele se adapta para cada tipo de realidade. Então a gente foca em colocar as pessoas para se movimentarem. E agora o próximo passo que a gente tem é abrir de fato a empresa, ter um local físico, que em breve novidades. Sim. Então o próximo passo do Sportcare, que é o cuidado com o esporte, com a saúde, com o movimento. Hoje em dia a gente faz muito atendimento de home, a gente utiliza espaços em Salvador que tem coworking, a gente visita academias para atender dentro das academias. E agora, muito em breve, teremos também um local fixo.
Rapaz, acredito que tem um mês, né, que eu falei para você sobre o Baldcast, né? Sim. E as coisas mudaram bastante de lá É, para cá, né? eu acho que a gente precisa, às vezes, de um empurrãozinho de alguém, né? De um estímulo, de um acorda pra vida. E desde então a gente conversou muito mais do que normalmente a gente Sim, conversa, né? sim, sim. Trazendo um paralelo, já que você até tinha me perguntado, eu acabei não falando sobre a malta, a relação da malta com o Sportcare, né? Isso. Eu digo que o cargo gestão malta que eu assumo, ele é como se fosse uma graduação, uma pós-graduação, Sim. para que eu consiga aplicar na minha empresa, que é a Sportcare. Então, eu tô dentro da malta no complexo esportivo que tem problemas super complexos, que apesar de toda a gestão ágil que a gente vem desenvolvendo e criando e aprendendo, tem problemas que são muito difíceis porque é complexo. A gente tem um ambiente onde está acontecendo aula de hidroginástica com a idosa, do outro lado tem um cara levantando peso com 100 quilos para cima da cabeça, lá em cima tem uma professora gritando, animando a galera no Fire, do outro lado tem um menino treinando judô, uma criança de judô, enfim, então é um ambiente muito complexo, com problemas complexos. Então, eu tenho a Malta como uma faculdade, uma pós-graduação em gestão, em solução de problemas, para eu aplicar cada vez melhor para a minha empresa, que é a Sportcare, né? Então, estamos aí nessa caminhada. Cara, eu ia fazer um comentário aqui engraçado. Eu lembro, né, que vocês já tiveram um tempo lá na Malta que os treinos, eles não eram feitos por alguém de lá de dentro, né? Sim, E depois vocês voltaram a ter os treinos feitos pelo nosso head coach lá. E tem uma diferença bem... Pode ser sutil inicialmente, mas a gente olhando de perto, a gente pode achar, a gente pode sentir que é muito maior, que é, por exemplo, um treino do cross que tem corrida, você precisa sair de lá da arena do CrossFit, subir as escadas, passar correndo por ali, por toda a dimensão ali da malta, depois correr lá fora, né? sim. Enquanto isso, pode estar rolando ali uma aula de, sei lá, de criança ali na piscina, né? Natação Que vai infantil. estar normalmente ali com seu pai e crianças bem miudinhas, né? Que podem acabar atrapalhando, né? Ou até tendo um acidente, né? Sim, Por exemplo. Então, você ter uma pessoa que faz os treinos que não está ali dentro do operacional da malta, até isso pode interferir sim, num total. caso muito mais grave, né? Sim. É isso que eu tô falando. A complexidade do funcionamento da malta é tão grande que quanto mais de dentro for os gestores, melhor. Sim. Quanto mais operacional ele for, melhor. Ele precisa estar vivendo a malta para entender como é que vai funcionar. Você trouxe um exemplo da corrida. Para a gente conseguir colocar uma corrida na malta, a gente precisa saber até que horas o lixo passa na rua. Sim. Porque é uma rua que, quando o caminhão do lixo passa, trava tudo. Então, a gente precisou ter conhecimento. A gente foi até a prefeitura, inclusive. A Caramba. gente tem, para você ter noção, a gente tentou, a gente pediu ajuda, né? A gente tem uma amiga da gente que tem esse contato com a prefeitura, a Ana, que ajuda pra caramba a gente. E a gente tentou com ela que ela mudasse a rota do lixo para que o lixo só passasse depois que a malta já estivesse fechada. E ela conseguiu fazer um ajuste lá para ir num horário melhor. Caramba. E outra tentativa também foi de trocar o caminhão da coleta para ser um caminhão menor para Menor. que não atrapalhasse tanto. Então, para você ter noção, até colocar um simples correr dentro de um treino de cross é algo extremamente complexo na malta. A gente pensa em todos os detalhes, em todas as possíveis problemáticas e às vezes aparecem novas problemáticas. Cara, agora eu fiquei impressionado. Porque eu vivi muitas vezes essa questão de ir pra corrida e não estar com um cheiro agradável ou estar com um caminhão atrapalhando o trânsito e a gente tinha que correr né, por uma parte bem espremida ali no cantinho. E realmente de uns tempos pra cá mudou isso daí. Uma coisa, um novo problema que surgiu em relação ao lixo é que com esse período de chuva, Nossa. o lixo passa, se eu não me engano, é terça e quinta, tô na dúvida agora, mas sei lá, terça e quinta o lixo passa, e aí acabou que choveu muito esses dias, o rastro que o lixo deixou no chão
ficou fedendo a rua no turno da manhã do dia seguinte. E aí teve um dia que era corrida, então a galera saía para correr, e quando voltava tinha um exercício no chão. Então a galera vinha com o tênis meio melecado e tinha que deitar no chão. Então olha o nível Vulgo de... burpee. foi bem um dia de burpee. Então olha o nível de preocupação que a gente tem que ter. Velho, teve lixo, choveu, o chão tá sujo lá, tá com resto de lixo, de chorume. A gente precisa adaptar o treino para que o cliente não reclame que tá fedendo dentro da academia. Caramba. Então, complexo pra... é absurdo. E assim, nesses momentos a gente tem que ser ainda mais ágil com as soluções, né? Então, nesse dia, por exemplo, o serviço geral ficou full time lá embaixo. A galera treinava, ele descia e limpava. Aí a gente fez um pequeno ajuste no treino para diminuir esse tempo de proximidade com o chão ali. E aí os problemas da moto são assim, vão surgindo. Realmente deve ser um mestrado aí, não é nem mais um após para você, velho. Sem dúvidas. E... Bom, e a Sportcare? Espaço físico, beleza, em breve teremos novidades, mas vocês têm a intenção também de levar um pouquinho para o mundo digital? O mundo digital é onde a gente ataca mais essa gestão ágil, né? Sim. Que é onde as coisas acontecem numa velocidade maior, né? Espaço físico normalmente é uma gestão um pouco mais demorada, né? Digamos assim. Sim. A gente tem um projeto que estava faltando um empurrãozinho, por exemplo, de um Iago da vida agora como a gente teve. Tem 2 projetos online. Tem um que é uma biblioteca de movimentos, uma ferramenta para facilitar a vida do cliente. Então, eu te atendi, te passei exercício para você fazer comigo. Eu costumo falar que eu não quero ter você o resto da minha vida eu te atendendo, tendo que botar a mão na massa com você. Eu quero te dar autonomia. Então, eu vou te ensinar, vou te direcionar para onde eu quero, na verdade, não onde eu quero, onde o objetivo que você quer chegar, né? Só você é uma ferramenta. Então, eu vou te dar essa autonomia e uma ferramenta que vai te auxiliar é uma biblioteca de movimentos, que você vai clicar lá no aplicativo e no aplicativo vai estar ensinando como executar tal exercício, enfim. Então, Inclusive, vocês já têm muitos vídeos gravados, só que eu acho que no YouTube, né? Isso. A gente tem 330 vídeos gravados, editados e postados no YouTube. Muitos não estão naquela lista de não listados, né? Porque a ideia é que a gente meio que deixa exclusivo para os nossos clientes. Mas a ideia é, a gente utilizou o YouTube como uma ferramenta de armazenar tudo. E aí com o aplicativo, vai ter um link aplicativo YouTube, onde a gente vai conseguir aproximar o cliente disso, né? Então, uma das formas de digitalizar isso, né? Ter esses vídeos de movimentos para vocês utilizarem como clientes. E vou dar um exemplo aqui na prática. Eu estou correndo, sou corredor, não gosto de fazer academia, mas eu quero melhorar minha performance além da corrida. Eu quero fazer alguma coisa para me ajudar. Então eu vou lá, programo, isso hoje em dia é manual, né? A ideia do aplicativo é otimizar isso, né? Perfeito. Então você clicou lá, programa para corredor. Corredor 5K abaixo de 20 minutos. Clicou Caramba, lá. eu vou ser esse cliente aí, velho. O seu perfil. O cara que gosta de correr rápido em uma distância menor. Então, vai ter esse produto lá. Então, essa é uma ideia do produto online que vai acontecer. A gente já está botando a mão na massa. E outra ideia é ir para o lado do treinamento da educação em saúde, principalmente para os profissionais, os estudantes, os futuros profissionais, né? A gente começou lá no início da nossa conversa aqui, falando um pouco sobre a fisioterapia não convencional, né? Se é que posso dizer assim. Sim. Então, eu quero ter essa responsabilidade de ajudar na formação de novos fisioterapeutas com a mentalidade parecida com a minha, parecida com que, na minha opinião, deveria ser de todo mundo, né? De ter uma visão mais abrangente e não apenas o modelo biomédico fechado. Tens ultrassom em gelo, maca, tchau, 60 sessões de fisioterapia. Uma vez eu vi um meme que era tipo assim, antigamente a fisioterapia era dentro do consultório, em cima de uma maca,
uma bolsa de gelo numa perna, um ultrassom na outra perna e uma musiquinha de MPB ao fundo. Uhum. Hoje em dia é dentro do ambiente de treino, tocando hip hop e o cliente saindo suado, extremamente cansado. Sim. É por aí. Inclusive, nas minhas sessões com você, assim, normalmente não é uma sessão muito simples, não. Sim. É composta de muita mobilidade, Muito né, movimento, né? muito movimento, e normalmente são movimentos desafiadores Sim. para o próprio cliente, né? Sim, sim. Porque eu, por exemplo, que sofro de pouca mobilidade, você me coloca para ir no extremo ali da mobilidade, né? E ainda atingir um certo nível ali de tensão que eu nem sinto no próprio cross, né? Sim, sim. É um desafio, mas é muito gratificante atender os clientes com essa mentalidade, porque muitas vezes o cliente chega frustrado mesmo. Pô, eu tô com dor, já fiz 60 sessões de fisioterapia, já zerei o plano de saúde e não consigo encontrar nada que resolva minha dor. E aí, quando a gente vai ver, era um ajuste, um movimento, Sim. era só entender um pouco mais de quem é a pessoa, como é que funciona a vida dela, além do apenas o punho que está doendo. Né? Sim. Então, a estrutura ali não é soberana, né? Sim. Rapaz, eu tô um pouco curioso para saber sobre gestão e sua vida de corredor, Tá. que é um pouco mais recente, mas eu acompanho de perto e queria saber também aí o que que mudou na sua vida, porque sei que para fazer 42 km ou qualquer outra distância longa ou outra mobilidade em alto desempenho, né, Sim. precisa de um planejamento relativamente Total. complexo e apertado, né? Eu digo que treinar para fazer uma maratona é suco de gestão ágil. Porque, meu amigo, não é fácil. Você não tá puxando meu saco, não, né? Não, tô não. Tem uma galera que vai fazer a maratona que criou na cabeça, eu quero fazer uma maratona na minha vida. Eu decidi que eu vou fazer uma maratona na minha vida e vai e faz, simplesmente vai e faz. Tem como fazer? Tem. Mas eu recomendo fortemente que você não faça. Dessa forma, né? Dessa forma. Eu ainda não fiz, né? Eu estou em preparação, estou na minha reta final, estou nas minhas últimas 3 ou 4 semanas. Faltam aí mais ou menos 20 e poucos dias para minha maratona, que vai ser a Maratona do Rio, dia 2 de junho. E é uma preparação que não dá para você simplesmente botar o tênis e sair correr e acabou. Não dá. Você precisa ter um acompanhamento de um profissional, uma assessoria esportiva, um treinador de corrida. Antes disso, você precisa ter um lastro, você não pode simplesmente, hoje vou começar a correr e amanhã eu tô me preparando para fazer uma maratona. Não dá para ser assim. Então, eu vim de 10 anos atrás, corredor, fiz uma meia maratona lá nesses 10 anos atrás, só que na época eu não estava preparado. Eu até fazia um clube de corrida, mas eu meio que não respeitei muito o processo. Fiz a meia maratona, muito mal, tempo horrível, querendo desistir o tempo todo. Ganhei uma dor no joelho que me acompanhou por um tempão. Na época eu ainda era estudante de fisioterapia. E isso me fez me afastar da corrida. Eu fiquei 10 anos sem correr por conta dessa meia maratona. E aí agora, em maio do ano passado, eu decidi voltar a correr. E aí eu falei, não, eu vou fazer tudo diferente dessa vez, eu vou respeitar realmente o processo. E aí comecei apenas, vou voltar a correr sem nenhum objetivo. Voltei a correr, voltou a ser minha prática esportiva. Eu me afastei um pouco do cross e falei, vou voltar para a corrida. Coloquei a minha maratona de Salvador como esse primeiro objetivo. Fui respeitando, fui tudo bonitinho ali. Consegui completar, me sentindo muito bem. Falei, vou para a segunda minha maratona. Se eu me sentir bem nessa segunda, aí eu vou para a maratona. Você pode ir para a terceira. Aí eu vou para maratona, né? Porque isso até então era meia, né? E aí eu fiz isso. No dia da minha maratona, foi um dia bizarro. Foi uma chuva absurda em Salvador. Eu escolhi uma prova que era um trajeto também que não foi bom para mim, porque tinha a ladeira da Barra, aquela ladeira que é assim. Esqueça. E aí eu falei com uma amiga da gente, que é uma paciente nossa, inclusive, Lanza, que é corredora, tá indo
absurdo, tá correndo muito. Ela é uma paciente nossa. E aí eu falei, Lanza, e aí, vou colocar você nessa corrida aí, bora. Ela foi junto comigo. E aí eu terminei essa corrida muito bem. Eu falei, agora eu vou fazer a minha maratona. Vou me preparar para isso. E aí foi quando eu decidi escolher fazer a maratona e aí começou a parte da gestão. O que eu brinco é que fazer a meia maratona talvez não seja a maior dificuldade, né? É a preparação, com certeza. Sem dúvida. É no meio da semana, terça, quinta e sábado, você correndo 15 quilômetros, fazendo treinos de tiro longos, né? E tendo que também conciliar com sua vida normal, conciliar com o dia chuvoso, tendo que variar um pouquinho entre esteira, né? Treinos internos com treinos externos. Quando eu decidi fazer a maratona, eu estava numa fase da minha vida recém-inaugurado o Fire, e todo recém-inaugurado é um bebê pequeno que você tem que tomar conta, né? Então eu estava trabalhando muito, muito focado no Fire, eu estava muito focado lá na parte da gestão da malta, e os meus pacientes particulares da Sport Care, estava crescendo meu número de atendimentos. Então foi um momento da minha vida que eu falei, velho, eu vou explodir. Vou explodir. Eu não tenho condições de fazer uma maratona, porque que maluquice eu inventei isso. Só que, na verdade, eu percebi que foi fundamental eu ter escolhido isso para eu conseguir dar conta do resto da minha vida, né? Do resto da minha vida. Da minha vida. Porque a partir da decisão de fazer a maratona, eu decidi, foi uma escolha minha, uma escolha adulta, de eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu tenho que me organizar em primeiro lugar, para poder dar conta de, primeiro, trabalhar, pagar minhas contas, que é o que vai me sustentar, e depois ir treinar, que é o desafio que eu criei. Então, a partir daí, eu precisei mudar minha logística da semana, precisei organizar minhas marmitas no final de semana, que eu não fazia. Que nem eu. Eu preferia chegar em casa cansado e comer o que tinha. Sim. E, não dá. É impossível você comer o que tem para treinar para maratona. Você não tem energia para isso. E aí eu busquei um nutricionista especialista em endurance, Jonathan Merlo. Indico demais, John. Ele é o cara... Propaganda gratuita. Esse vídeo não é patrocinado por John. Não é patrocinado por John. Inclusive, eu sugiro que você convide-o para uma próxima entrevista. John foi um dos caras... Eu vou aproveitar e vou agradecer logo para todo mundo que está me apoiando, me ajudando. Apoio pago, né? Porque não sou patrocinado por ninguém. Estou pagando todo mundo, mas pago com muito gosto, de verdade, porque estão sendo pessoas que estão mudando a minha vida de verdade. Então, o John, nutricionista, ele organizou minha alimentação, me fez entender algumas coisas, referência fez pequenos ajustes. Aqui de Salvador Referência máxima, você é louco. Eu conheço o John há muitos anos e nunca fui paciente dele, né? Agora que eu decidi entrar no Endurance mesmo, eu não pensei duas vezes, fui nele, muito top. Então o John organizou minha alimentação, que é o principal, que me dá energia para poder fazer o que eu estou fazendo, que é treinar, trabalhar e dar conta da família e tudo mais. Thiago / Cuba. Cuba é a assessoria esportiva que eu estou fazendo, né? Cuba é uma assessoria de triatlo em Salvador, muito famosa, muito também super renomada. E um amigo meu, Cris, ele decidiu começar o triatlo, né? Ele já fez triatlo e agora ele tá com Cuba. E Cris falou, Vitor, você tem que ir, os caras são muito bons. E aí, desde o primeiro contato com o Thiago, que é o treinador de corrida, fiquei encantado com o atendimento. Eu que trabalho com atendimento, né, ao cliente, eu vejo a necessidade de você ter um bom atendimento. E eu me senti assim, lá dentro. Então, o Thiago faz um atendimento absurdo, os outros professores também, mas meu contato mais com o Thiago. Thiago é o responsável por me fazer correr. Ele faz a prescrição do treino, eu só vou lá e faço o que tem que ser feito. Sim. E é fundamental, é extremamente importante. Então, agradeço a Thiago aí e a galera de Cuba.
Valdemar, que é o meu fisioterapeuta, o fisio também se cuida, então é fundamental ter um acompanhamento de um fisioterapeuta. Eu digo que a fisioterapia, sem querer puxar a sardinha, né, pro meu lado, mas eu digo que todo mundo que pratica atividade física, um pouquinho mais intenso que seja, deveria ter um acompanhamento Eu de um também fisio. acho. Você já fez isso, né? Então Já. você sabe aí na pele como é. Então, ainda mais quando a gente começa a colocar o nosso corpo mais à prova, mais puxando pro limite. Então, o Val é meu fisioterapeuta, ele também não tem o que falar, 100%. A Sport Care, sabe aquele meme do Homem-Aranha falando com ele mesmo? Sim. Tipo, a Sport Care, mas aí mais apresentado por Luana, minha esposa, ela foi responsável por programar a parte de cuidado físico, né? De, entre aspas, preparação física para eu dar conta de treinar. Então, a Luana, minha esposa, representando a Sport Care. E essas são pessoas que eu acho que se eu não tivesse buscado essa ajuda, né, eu não teria condições nenhuma de fazer o que eu estou fazendo agora, que é só a preparação para a maratona. O dia lá acho que vai ser só... Que é o mais difícil, né? sem dúvidas. Que é onde realmente a gente precisa de ajuda. Sem dúvidas. Porque lá no dia vai ser no automático, a adrenalina vai estar tão alta que você nem vai estar... Exatamente. Você vai simplesmente fazer um treino a mais que você já vem fazendo. E onde é que a gestão entra no meio disso tudo? O treino para maratona é um treino mais longo, então todo dia de treino é um treino mais longo. Não tem um treino. Tem um dia de treino que é mais leve, mas ainda assim é tipo 1 hora de corrida, e é só corrida. E não dá para simplesmente correr. Eu preciso mobilizar, preciso fortalecer. Sim. Eu preciso preparar minha comida com antecedência, a suplementação, o sono, que eu digo que é inegociável. Eu acordo alguns dias na semana 4h30 para poder correr. Sim. Se no dia anterior eu dormir depois de 9h30, não dá. Acabou. E para eu conseguir dormir 9h30, eu preciso ter organizado a minha vida inteira pensando em dormir 9h30. Então, é um negócio que é inegociável. Eu estou na mesma situação, né? Todos os dias eu treino 5h30, acordo 4h30. Então, 9 horas eu tô na cama para 9h30, higiene do sono ali, para conseguir dormir bem. Não tem como você pensar em performar, seja em qualquer área, não no esporte, mas em qualquer área, se você não dorme bem. E ainda mais com a obrigação de acordar cedo, né? Então, quando dá 8h30 da noite, eu não respondo o WhatsApp. Eu boto lá no modo silencioso, lá no modo dormir. E eu só recebo ligação se for algo urgente. Se chama mais e de das 3 pessoas vezes. específicas lá que eu selecionei. Então, minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, Luana, só que Luana tá comigo, então não corre o risco de eu receber uma ligação que não deveria, né? Então, eu tô lá, na hora de dormir, recebo a ligação de uma empresa dessa de telemarketing. Oi, tudo bem? Esqueça, irmão. Então, a gestão da minha vida foi totalmente reformulada para que eu consiga hoje dar conta do meu treino da maratona e chegar lá no dia e conseguir fazer sem sofrer. Sofrer eu sei que eu vou, porque todo mundo sofre, mas sofrendo menos, curtindo mais o processo. Enfim, é fundamental. Eu ia praticamente te pedir para dar um recadinho para todo mundo aí, mas eu acho que você já veio dando, né, velho? Pô, porque isso, não tem como você não pensar quando você para analisar, né, o processo que você está fazendo, nas pessoas que te deram ali uma base de sustentação para você fazer aquilo. Sim. Eu brinquei com o Thiago esses dias, que eu fiquei doente, já tinha muito tempo que eu não ficava doente, eu fiquei doente, peguei uma virose e fiquei um dia sem treinar, aí eu queria treinar no segundo dia, o Thiago falou, nem a pau, você vai descansar de novo, e aí eu brinquei com o Thiago esses dias que, velho, o meu treino deu super certo, recuperei do que eu tive e consegui treinar, tá ótimo, tá massa. Aí eu falei, muito obrigado e tal, ele, pô, você tá jogando duro, parabéns e tal. Eu falei, velho, eu tô fazendo a parte mais fácil. Eu só tô fazendo o que você tá mandando, velho. Eu só tô executando o que você tá mandando. Você que tá pensando aí no treino, quando é que eu tenho que fazer mais força, menos força, maior volume, e só tô fazendo o que tem que ser feito, né? Então, essas pessoas são fundamentais e
não tem como não ter. Então, uma pessoa que quer se dedicar um pouquinho mais nesses esportes que demoram mais tempo, né? Então, o triatlo mesmo, as corridas mais longas, enfim, qualquer esporte que você queira se dedicar um pouquinho mais, você precisa ter uma base de sustentação para dar conta, porque sozinho não vai não. É, meu irmão, com certeza. Rapaz, bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Rapidinho, passaram-se 1h40 já aqui conversando sobre gestão no mundo fitness, né? Pô, o Vitão aí deu uma aula de empreendedorismo e gestão. Tô me esforçando. A gente conversou muito ao longo desses dias, né? Sim, Muito mais do que ao longo de anos, talvez. sim. E acredito que a gente continue falando bastante sobre isso, né? Sim. Então, tô ansioso aí pelas novidades, pela sua corrida, né? Muito boa sorte lá na corrida. Sucesso demais, tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai. Sobre a Sportcare, mesma coisa, estarei torcendo aqui e talvez ali te apoiando diretamente para que seus sonhos aí, junto com Lua e Ícaro, tornem realidade. Sim. E, bom, é isso. Quer dar alguma palavrinha aí? Quero mais uma vez agradecer pela oportunidade. De verdade, eu fiquei muito feliz em ter sido o primeiro convidado para a gente estrear esse podcast de sucesso. Baldcast. Podcast Podcast ficou do muito Careca. top, muito legal. Inclusive, parabenizar a Anderson que criou a marca. Exato. Ficou muito legal. De verdade, feliz e espero que você consiga também atingir seus objetivos. Espero que esse projeto ele tenha uma vida longa, duradoura e feliz. Que o processo do podcast seja tão bom como está sendo atualmente o meu processo da maratona, que está sendo meu processo com o Sportcare, como foi e como é meu processo lá dentro da Malta, enfim. E que seja também tipo uma inspiração para que tanto o entrevistador quanto o entrevistado, né, se divirta e se desenvolva. Sim. E saia daqui um pouquinho melhor e consiga levar para a galera de casa também, né, um pouco do que a gente sabe, um pouco do que a gente está vivendo, né? Massa. Então, galera, se vocês gostam de conteúdo como esse, curtam aí o vídeo nas plataformas e compartilha com os amigos de vocês, tá bom? Então, até a próxima. Valeu!